Quando ela entrou naquela sala de audiência, sentiu todos os olhares voltados para ela. Alguns curiosos, outros debochados, mas a maioria descrente. Uma garota de 22 anos negra de vestido simples, dizendo ser advogada num caso contra uma das maiores empresas do estado, era piada para eles. Mas ali, naquela sala gelada do Fórum Teixeira de Freitas, ela sabia que não era só sobre ela. Era sobre Dona Helena, sobre todas as vozes ignoradas, sobre a arte roubada, a cultura esquecida. E principalmente, sobre provar que ela merecia estar ali. Não foi fácil chegar até aquele momento. Teve dor, racismo, portas fechadas, dias sem saber se ela conseguiria continuar. Mas também teve força. E teve fé. Agora ela vai contar a história dela. Se inscreva no canal e deixa seu like. Olá, meu nome é Sofia Mendes. Eu vou te contar como uma menina criada no coração do Pelourinho, filha de uma artesã e apaixonada por livros, virou a mulher que enfrentou gigantes no tribunal. E venceu. Essa é a minha história. E pode apostar, ela começa muito antes daquela porta se abrir e o juiz me lançar aquele olhar de desdém. Eu me lembro bem daquele corredor frio e comprido. Meus passos ecoavam no chão de mármore como se cada um deles fosse um desafio lançado ao mundo. Quando a porta da sala de audiência se abriu, parecia que o tempo deu uma pausa. Todos os olhares se voltaram para mim. Os ternos alinhados, os saltos caros, as pastas de couro brilhantes, e eu, com meu vestido azul marinho já um pouco gasto, sapatos simples e uma pasta abarrotada de documentos que eu revisei pela última vez no ônibus. Dava para sentir o julgamento no ar antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Vi um advogado franzir a testa, outro cochichar algo no ouvido da colega, que escondeu um sorriso. A maioria só me olhou de cima a baixo, tentando entender quem eu era. Estagiária? Alguém perdida? Testemunha? Mas eu caminhei até a fileira da frente com a cabeça erguida. Sentei ao lado de Dona Helena, que segurava nas mãos os croquis coloridos que ela desenhou durante toda uma vida de trabalho como bordadeira. Ela é minha advogada, ela disse em voz firme, olhando para mim como quem deposita ali sua última esperança. E foi nesse instante que eu percebi, aquele não era só mais um caso. Era o momento de mostrar que eu não precisava me encaixar no molde de ninguém para provar meu valor. Mas ainda faltava o mais difícil, convencer o juiz de que eu tinha o direito de estar ali. A audiência começou com o juiz chamando as partes. A voz dele, firme e impaciente, ecoava pelo salão. Dr. Samuel Oliveira era conhecido no meio jurídico por sua rigidez e desprezo por informalidades. Quando ele perguntou quem representava a parte demandante, me levantei com firmeza. Sou Sofia Mendes, Excelência. Advogada da senhora Helena Costa. O silêncio que se seguiu foi quase constrangedor. O juiz arqueou as sobrancelhas, me encarou por alguns segundos como se eu tivesse cometido uma heresia. Um dos advogados da parte contrária soltou um riso abafado. O juiz recostou na cadeira, cruzou os braços e soltou, num tom quase paternalista. Doutora? A senhora tem credenciais para estar aqui? Engoli a seco aquilo. Mas não hesitei. Sim, Excelência. Documentação devidamente registrada na OAB. Posso apresentar, se necessário. Ele assentiu com desconfiança. Foi quando Dona Helena se levantou, com a voz trêmula, mas decidida. Excelência, foi a doutora Sofia que me ouviu quando ninguém mais quis. Fui em tantos escritórios, todos diziam que meu caso era pequeno demais. Só ela acreditou em mim. E eu acredito nela. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. O juiz pegou meus documentos, analisou cada linha. Depois, me olhou de novo. Dessa vez, com menos escárnio, mas ainda com desconfiança. Era como se ele não soubesse se ria da situação ou se começava a levar aquilo a sério. Naquele momento, eu não era só uma jovem advogada. Eu era a única esperança de uma mulher invisível à justiça por anos. E eu não ia decepcioná-la. O juiz pegou meus documentos com um gesto mecânico, como quem já espera encontrar um erro. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo, forte, apressado. Tentei manter a postura firme,
mas minhas mãos estavam suando. A verdade é que, por fora, eu estava calma. Por dentro, um turbilhão. Ele ajustou os óculos e folheou minha carteira da OAB, conferiu o número de registro, meu diploma, meu histórico acadêmico. Depois, ergueu os olhos e me encarou. Não com arrogância, mas com uma dúvida que ele não conseguia mais esconder. Formada pela Universidade Federal? Sim, Excelência. Bolsista integral. Concluí com mérito acadêmico. Vi, naquele instante, algo mudar no semblante dele. 1 centímetro a menos de rigidez no maxilar. Uma sobrancelha menos franzida. Não era aceitação, mas era um primeiro passo. Os advogados do outro lado trocaram olhares. Um deles, que antes havia sorrido com desdém, agora apenas me observava em silêncio. Dona Helena, ao meu lado, apertou minha mão de leve, como quem dizia, você está indo bem. O juiz devolveu os documentos e fez um gesto para que eu me sentasse. Não me deu um elogio, nem um reconhecimento direto. Mas ele também não me retirou da audiência. E isso, naquele momento, era tudo o que eu precisava. Eu sabia que ainda teria que provar muito mais. Mas pela primeira vez naquele tribunal, eles começaram a me ver. E a ver, também, que subestimar uma mulher como eu talvez fosse o primeiro de muitos erros que eles cometeriam naquele dia. Antes de entrar naquele tribunal, eu precisava atravessar um mundo inteiro. Minha história começa no Pelourinho, em uma casa simples de paredes descascadas, onde cresci com minha mãe, Dona Marinalva, artesã, guerreira, e a mulher mais sábia que eu conheço. Foi ela quem me ensinou que dignidade não vem do que se tem, mas do que se é. Eu sempre fui apaixonada por livros. Enquanto as outras crianças brincavam na rua, eu vivia com o nariz enfiado nos romances, nos poemas, nos cadernos da escola. Foi ali, entre costuras e estantes improvisadas, que descobri minha sede por conhecimento. Minha professora do ensino fundamental, Dona Ana, percebeu isso cedo. Ela me dava livros emprestados, me colocava na frente da turma em debates e me ensinava que a minha voz tinha valor. Quando ganhei um concurso de oratória na escola pública, ela me disse, você tem o dom da palavra, Sofia. Use isso para mudar o mundo. E eu acreditei. Conquistei uma bolsa numa das universidades mais renomadas do estado. Lá, aprendi o peso da exclusão. Fui chamada de cotista, encarada como intrusa. Mas cada obstáculo só alimentava meu propósito, eu queria ser advogada. Queria defender quem, como minha mãe e meus vizinhos, vivia à margem. Na universidade, descobri o valor da cultura local, da arte negra, das tradições que o sistema insiste em apagar. E foi aí que entendi, meu papel não era apenas vencer no direito. Era usá-lo como ferramenta de resistência. Eu não queria só um diploma. Eu queria justiça. E foi por isso que, quando Dona Helena me procurou, eu não hesitei. A história dela era também a minha. Dona Helena chegou até mim com um olhar cansado, mas com uma dignidade que impressionava. Era uma mulher de mãos marcadas pelo tempo, que viveu a vida toda bordando peças inspiradas na cultura afro-baiana, desenhos únicos, carregados de história, de memória, de ancestralidade. Ela me mostrou um catálogo antigo, cheio de fotografias amareladas com suas obras. E depois, mostrou um novo, o da empresa Bahia Azul. Estampas idênticas, copiadas sem permissão, vendidas em larga escala como se fossem criações originais da marca. Eles disseram que não era nada demais. Que eu não tenho prova de nada. Que sou só uma velha bordadeira. Dona Helena me contou isso. Eu senti um nó na garganta. Aquela história não era só sobre plágio. Era sobre apagamento. Sobre desrespeito. Sobre alguém com poder tomando algo precioso de quem não tem voz. Vi em Dona Helena o reflexo de minha mãe, de tantas outras mulheres invisíveis que sustentam a cultura desse país com suas mãos e que, mesmo assim, são ignoradas. Aceitar aquele caso não foi uma escolha difícil. Era minha primeira causa real como advogada, e era tudo o que eu sempre desejei, a chance de usar a lei para defender nossa identidade, nosso povo, nossa arte.
Eu sabia que não seria fácil enfrentar uma empresa poderosa. Eles tinham recursos, influência, advogados com anos de experiência. Mas eu tinha algo que eles não podiam comprar: verdade, convicção e uma vontade imensa de fazer justiça. Naquele momento, percebi que defender Dona Helena era, na verdade, defender tudo o que eu acreditava. E que, se eu vencesse esse caso, eu não estaria apenas ganhando um processo. Eu estaria afirmando que nossa cultura merece respeito. O ar na sala de audiência estava tenso. O juiz Samuel já tinha dado início ao processo, mas o olhar dele ainda se fixava em mim com certa desconfiança. Eu sabia que ele não acreditava que eu pudesse ser uma ameaça para a Bahia Azul. Mas, naquele momento, era exatamente isso que eu me preparava para ser: uma ameaça. Quando chegou a minha vez de falar, o advogado da empresa já havia feito uma defesa cheia de jargões jurídicos, tentando desacreditar Dona Helena. Ele argumentou que não havia nada de novo no trabalho dela, que as estampas não eram originais o suficiente para proteger os direitos autorais. Ele estava tentando apagar toda a história por trás daquelas obras, reduzindo-as a simples cópias. E eu sabia que, se não refutasse isso de forma contundente, ele venceria por omissão. E não seria assim. Eu respirei fundo e me levantei. Apresentei as evidências que obtivemos: fotos de documentos antigos que mostravam as criações de Dona Helena, registros de suas obras em associações de artesãos locais, entrevistas com outros artistas que confirmaram a autenticidade do trabalho. Mas o mais importante, apresentei a cultura. A arte negra baiana, que sempre foi à margem da indústria, sempre à mercê do capital, sem a proteção que merece. Eu estava ali não só como advogada, mas como defensora de uma herança. O advogado da Bahia Azul tentou me interromper várias vezes, mas eu me mantive firme. Não estava ali para ser educada ou para ceder. Estava ali para fazer o que era certo. E, a cada palavra, eu sentia Dona Helena me apoiando, sentia a força da nossa luta. Quando terminei, o silêncio na sala foi pesado. O juiz olhou para o advogado da parte contrária, e pela primeira vez parecia considerar o que eu havia dito de verdade. A defesa da Bahia Azul estava enfraquecendo. Mas eu sabia que ainda faltava o golpe de misericórdia. O advogado deles, visivelmente desconfortável, tentou mais uma vez distorcer a verdade, alegando que a obra de Dona Helena não se encaixava nas normas de originalidade exigidas para a proteção de direitos autorais. Ele estava usando as palavras da lei como se elas fossem uma barreira contra a realidade das pessoas que vivem da arte. E foi nesse momento que minha voz se elevou, firme e carregada de propósito. Excelência, o que estamos discutindo aqui não é apenas um caso de direitos autorais. Estamos discutindo o reconhecimento de uma cultura que é constantemente marginalizada. A obra de Dona Helena não é apenas um bordado, é uma história, uma memória, uma luta pela preservação da nossa identidade como povo. A Bahia Azul pode ter poder, pode ter dinheiro, mas o que Dona Helena tem, o que ela representa, é a alma da nossa cultura. Isso, Excelência, não pode ser ignorado. Eu senti a sala inteira se silenciar. Aquelas palavras não eram apenas argumentos jurídicos, eram um grito de justiça. O juiz Samuel, normalmente tão impassível, parecia refletir sobre o que eu disse. Sua expressão estava indecifrável, mas os murmúrios no tribunal começaram a crescer. O advogado da Bahia Azul tentou novamente intervir, mas foi interrompido pelo juiz, que bateu com firmeza na mesa. Suspendo a sessão. Preciso de tempo para analisar os argumentos. Todos, por favor, aguardem fora da sala. O peso das palavras que eu disse ainda pairava no ar. O julgamento não estava decidido, mas naquele instante, eu sabia, eu tinha conseguido fazer eles ouvirem. A luta estava longe de terminar, mas a batalha foi ganha ali. A sala de audiência estava tensa quando o juiz Samuel Oliveira retornou. Todos os olhos estavam sobre ele, esperando a sentença. Eu olhei para Dona Helena, que estava ao meu lado, as mãos entrelaçadas. Ela não dizia nada, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Eu também estava nervosa, mas sabia que, independentemente do que acontecesse, aquela luta já tinha mudado tudo para mim. Para nós. O juiz se levantou,
com um semblante mais sério do que nunca. Ele pegou os papéis e leu a sentença, pausando a cada frase, como se quisesse que cada palavra ecoasse na sala. Quando ele terminou, olhou para Dona Helena e para mim. Em nome da justiça, reconheço a autenticidade das obras de Dona Helena Costa e sua proteção pelos direitos autorais. O caso da Bahia Azul está, portanto, decidido a favor da demandante. A sala explodiu em murmúrios de surpresa e aplausos discretos. Eu não conseguia acreditar. Dona Helena estava em choque, mas logo suas lágrimas começaram a rolar. Elas eram de alívio, de uma vitória que ela jamais imaginou alcançar. Eu a abracei, e naquele momento, o peso dos meses de preparação, de luta e de desafios desapareceu. O juiz olhou para mim e, pela primeira vez, disse com respeito: Doutora Sofia Mendes, tenho que reconhecer que, apesar de minha dúvida inicial, a senhora demonstrou um talento excepcional. Eu sorri, sem palavras, mas minha mente já estava em movimento. A vitória de Dona Helena não seria a minha última. Eu fundaria um projeto de assessoria jurídica para artistas independentes, ajudando aqueles que, como ela, não tinham quem os ouvisse. E foi assim, diante de todos no Fórum Teixeira de Freitas, que me tornei mais do que uma advogada. Me tornei um símbolo de esperança. E a cultura local, finalmente, teve a sua vez de brilhar. Que história emocionante! A história de Sofia nos mostra que não importa de onde você vem, o que importa é para onde você está disposto a ir. Não deixe que subestimem sua força. Acredite no seu valor, mesmo quando ninguém mais acreditar. Lute pelos seus sonhos com coragem, e transforme a sua história em inspiração para o mundo. Porque no fim, a verdadeira vitória é nunca desistir. Se inscreva no canal para não perder a próxima história, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar essa história para inspirar alguém. Até a próxima!